Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viva Podcast. E hoje a gente tem um podcast que vai fazer a gente pensar bastante, né, Pastor Lívio? Vai ser bom hoje, né? Com certeza. É muito bom estar aqui de volta, mais um Viva Podcast. Nós vamos conversar hoje sobre saúde mental, saúde emocional, com a minha amiga, doutora Elide Martins, jornalista, teóloga e psicóloga. Que jornada bonita, hein, Elide? Seja bem-vinda, prazer ter você aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o privilégio de estar aqui nesse dia para gravar esse podcast. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom para todos nós que estamos aqui e para o pessoal que vai assistir. Muito bem, Elide, você é psicóloga, atende na região do Recreio dos Bandeirantes, é isso? Eu atendo na região do Recreio dos Bandeirantes e atendo online, principalmente pela plataforma Estar Bem. É uma plataforma, é a maior plataforma, ou uma das maiores plataformas de saúde geral, não só de saúde mental, do Brasil. Interessante. Em termos de atendimento remoto, né? Então, Estar Bem, a pessoa entra lá e quiser te procurar, vai te achar. Isso. Para atendimento de psicologia. Isso. Legal. Estar bem, hein, pessoal? Grave aí e esteja bem, né? Isso é importante. Elide, eu te conheço já há alguns anos e eu sei que você começou com o jornalismo. Sim. Né? Você trabalhou bastante tempo aí com revista, escrevendo matérias. Como é que foi essa transição para a psicologia, para olhar para a saúde mental, para a saúde emocional? Como é que aconteceu isso? O jornalismo foi aquele sonho assim de criança, né? Que eu queria, né, ser jornalista e tal, e realmente foi um tempo bem interessante de desenvolvimento, etc. Mas chegou um momento em que aquilo não estava mais fazendo tanto sentido, eu já não estava mais tão feliz quanto eu estava antes, e eu comecei a buscar em Deus uma saída para esse profissional, né? E foi quando um dia, em um evento, eu participei de um evento em que a apresentadora ela falava sobre sonhos, e isso é uma coisa interessante, né? Que a gente pode até aprofundar mais tarde nesse nosso papo aqui. É como, conforme a gente avança na idade, a gente vai perdendo essa capacidade de sonhar, de projetar o futuro. E isso é muito grave, porque hoje a geração Z está perdendo essa capacidade muito cedo. Eu tenho visto isso, né? Interessante. E nesse dia ela falou sobre isso, mexeu muito comigo. E ela vendia no evento uma coisa chamada o Livro dos Sonhos. O que era o Livro dos Sonhos? Era um caderno, praticamente em branco, em que você ia ali escrever seus sonhos, do ponto de vista profissional, ministerial, familiar, e eram umas 5 áreas. Bispa Ana Almeida da Sarau Nossa Terra tem que dar o crédito, né, para ela. Sim. Foi um evento em que ela estava presente. Eu comprei aquele livro e levei para casa. E eu comecei a ser impelida, incomodada começou uma voz assim, né? Que eu acredito que era o Espírito Santo falando assim: você vai fazer psicologia. Você vai fazer psicologia e você vai trabalhar com mulheres. Você vai fazer psicologia e você vai trabalhar com mulheres. E aí eu montei o livro todo e tal, e de repente, isso foi em junho, o evento. Em agosto de 2015, eu estava matriculada e assistindo às aulas da Faculdade de Psicologia. Uau. Tudo que você puder imaginar, do financeiro, tudo Deus providenciou para que eu entrasse na faculdade. E aí foi essa jornada, e até que, por um momento eu conciliei as duas coisas, até que em 2024 eu passei a me dedicar integralmente A área da psicologia. à psicologia apenas. Muito bacana. Você é cristã? Sim. Evangélica? Sim. Desde pequenininha? Uhum. E como é que foi
na faculdade, a psicologia com o cristianismo. Você também tem uma formação em teologia. Como é que foi lidar com isso, com os pensamentos de ideologia, com esses pensamentos, às vezes, de uma psicologia mais liberal? Como é que você administrou isso? Eu posso dizer o seguinte, ao longo de toda a faculdade e até hoje, a psicologia sempre me aponta para a Bíblia. Tudo que eu estudo, a minha abordagem hoje, eu estou fazendo uma pós-graduação, né, em terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem de terceira onda, né, priminha da TCC, todo mundo conhece, a terapia cognitivo-comportamental, que inclusive é a abordagem do... Aqui eu trabalho. Né? Isso. Então são afins. E a ACT, principalmente, a TCC também, mas a ACT, principalmente, ela aponta o tempo todo para a Bíblia. Então, eu meio que fiquei muito com o meu radar apontado para isso, né? Em encontrar esses pontos em comum. E desde a faculdade até hoje, quanto mais eu procuro os pontos em comum, não estou dizendo que são totalmente afins, antes que alguém diga, né, porque a ACT ela é uma abordagem behaviorista, o behaviorismo leva em conta a evolução. Tá, tem coisas que não são afins, ok? Tudo bem. Mas tem muita coisa parecida, muita coisa afim. Quando você fala, por exemplo, de resiliência, quando você fala, por exemplo, que a vida não é um mar de rosas, que essa felicidade toda, que essa coisa que todo mundo busca de estar sempre muito bem, de estar sempre muito ativado, isso é só no Instagram. Você vai para a Bíblia e você encontra exatamente isso. Né? Quem é o maior exemplo disso? Quando você fala, Jesus, quando você fala sobre propósito, sobre uma direção de vida, né? Filipenses 2, sendo Deus, não teve por usurpação, resumindo, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, ou seja, pelo propósito, ele foi, apesar, isso é a linguagem da ACT, né? Apesar do sofrimento. Então não é sobre sair do sofrimento. Não é abstrair do sofrimento. Exatamente, como se ele não existisse. Eu recebo muito isso no consultório, né? E na plataforma. Não, porque eu não queria sentir isso, meu amor. Aí a primeira coisa que a gente começa é, meu amor, você vai sentir. A gente tem que sentir. Se não sentir, é que tá esquisito. Exatamente. Alguma coisa tá fora do lugar. Hoje em dia, né, é muito controle. Eu quero controle de tudo. Uma coisa que você aprende na Bíblia que você não tem controle de nada. O controle tá nas mãos de Deus. Enfim, é muito interessante. Você está falando isso aí, eu estou lembrando do meu tempo de faculdade, também na prática clínica, né? Como que a gente realmente há um alinhamento muito possível, justamente porque nós estamos falando da pessoa, né? E na psicologia o foco é olhar a pessoa. E não olhar a pessoa a partir daquilo que eu quero que ela seja, mas a partir do que ela traz. E quando ela traz suas dores, ela traz os sofrimentos, ela traz quem ela é. Ainda que ela não saiba quem ela esteja sendo. E o nosso papel como psicólogo é tentar ajudá-la a perceber que essa dor que ela às vezes está querendo negar, na verdade muitas vezes é saúde para ela, é segurança para ela, né? Faz parte. Tem um livro da ACT, né, do Russ Harris, que é a Armadilha da Felicidade, né? Que é justamente isso, é achar que algum dia eu vou estar tão plena, tão... né? Porque a fulana, a influenciadora lá e tal, ela é incrível. Eu tive uma vez uma paciente que ela se comparava o tempo todo, né? A comparação é a grande armadilha, né? Eu costumo dizer que o celular é o espelhinho do capiroto, né? Então você olha para o celular, o capiroto aparece ali na forma da comparação, e a comparação, isso é estatístico, ela tem ceifado vidas. Tem. Eu ouvi isso de um especialista nesse tema, num congresso que eu participei, ele falou: a comparação rouba o sentido da vida.
Porque antes você se comparava com o seu primo. Antigamente, você encontrava o seu primo, aí a mãe dele falava para a sua: o fulano, ele está fazendo tal coisa, ele está no seu... Aí a sua mãe: ah, tá, mas o fulaninho, meu filho também, e ficava ali. Agora é 24/7. E a pessoa não se compara só com o primo, também. Se compara com o mundo inteiro. Com o Neymar. Então, se eu não vou ser o Neymar, não vale a pena viver. E isso está na estatística. O último estudo, a última pesquisa pós-pandemia que foi feita com adolescentes, 18% dos adolescentes brasileiros não acreditam que a vida vale a pena ser vivida. Isso é quase 20% dos adolescentes. É muita gente. É muita gente. E da onde vem isso? Também, principalmente, do celular, gente. Dessa comparação. E você acha que isso tem a ver com essa diminuição do sonhar da geração Z? Sim. A geração Z, ela funciona, a cabecinha dela funciona da seguinte maneira. Quando a gente fala de geração Z, a gente está falando de qual faixa etária? Aí, 20 e pouquinho, até 30, mais ou menos. Mais ou menos. Galera jovem, vamos dizer assim. A geração Y já é o pessoal mais 35, 40 e pouco e tal. Então, como é que funciona a cabecinha da geração Z? Quando eles têm por volta aí de uns 15, 16 anos, eles estabelecem assim: quando eu tiver 25, e 25 é uma idade crucial para a geração Z. Com a geração Y era 35. Então a geração Z conseguiu baixar isso em 10 anos. Então agora é com 25 anos. Então quando ele tem por volta de 16, 18, ele estabelece como vai ser a vida dele com 25 anos. Então com 25 anos ele tem uma série de objetivos do ponto de vista material, ou seja, de aquisição de bens, de carreira. Ou seja, eu tenho que estar em tal posto. Tem que ser o cara, X. Né? 25 anos ele tem que ser o cara. Ele tem que estar. E a geração Z tem uma coisa interessante que as outras não tinham, ela é muito preocupada com o casamento. Embora eles não casem no papel, eles precisam encontrar uma pessoa, eles precisam encontrar alguém para dividir a vida. Então isso tem que acontecer também nessa fase. Até esse marco. 2 de 25 anos. Muito bem. Aí eu costumo dizer o seguinte: tem uma equação, né? Você tem uma equação, sua vida é uma equação. E aí você estabelece ali quais são as variáveis da equação para você chegar no resultado. O problema é que a vida, impiedosamente, ela vai inserindo, sem você pedir, outras variáveis, outros números, que vão, inevitavelmente, alterando o resultado. Sim. E aí quando eu chego nos 25 anos, eu noto que esse resultado não foi exatamente o que eu queria, eu entro em parafuso. Então, eu vejo isso todos os dias, gente. Todos os dias. 26 anos hoje é uma idade crucial. Eu tô atrasado. E aí, meu filho, olha só, assim, aí é muito difícil, porque você não pode, eu como psicóloga, eu não posso sair metendo o pé na porta da cultura. Sim. É igual você dizer pro brasileiro assim: não tome mais banho. Você não precisa tomar 2 banhos por dia. É cultural, tá entranhado. Então, é todo um trabalho de flexibilização desse padrão do não sonhar mais. No outro dia eu recebi uma pessoa que para ela era impensável, ela se manteve numa faculdade que ela odiava, só porque ela tinha que terminar até os 25 anos. Só que aí ela já tinha passado, ela não terminou, porque ela não aguentou, conforme chegou os últimos períodos, foi ficando mais difícil, ela não aguentou, porque ela não gostava, né? Então pagar o preço ficou mais difícil. Ela considerava impensável ela começar uma faculdade nova, porque ela ia terminar com 30 anos. E não adianta eu chegar para essa pessoa e dizer assim: meu amor, eu entrei na faculdade de psicologia com 42. Hoje eu tenho 53, estou em plena transição de carreira. Uau, não adianta. Não vai ressoar nada. Zero. É outra geração. Então, assim, a gente tem que ir fazendo ali um esforço ali com a pessoa, quando ela se permite, de ajudá-la a flexibilizar isso e voltar a sonhar aos 27 anos. Isso seria por uma rigidez? Sim. Sim. Eu acho que isso também está muito ligado à própria tecnologia, né? Porque a internet, tudo é muito calculado, tudo muito automatizado.
E parece que essa geração traz um sentimento de que a vida é meio automatizada, né? Eu faço um plano, esse plano tem que acontecer. Isso. E aí, como você falou, quando esse plano não acontece, dá bug no sistema. É como um computador que começa a travar, né? Sim. E isso estaria ligado ao aumento tão grande de casos de ansiedade, depressão que a gente tem hoje em dia? Não tenho dúvida. Porque tem crescido muito, né? Ansiedade e depressão tem... Acho que hoje o Brasil, se não for o primeiro mundial, é um dos primeiros. Eu não estou lembrando agora da estatística, mas se não é o primeiro, é um dos primeiros conselhos. Eu acho que é o primeiro na América Latina, alguma coisa assim. Agora, por que um país como o Brasil, que tem uma cultura tão festiva, no geral, o brasileiro é um povo festivo, um povo brincalhão, do futebol, do churrasco, da feijoada, do forró no Nordeste, né? Ou seja, o brasileiro, no geral, ele é festivo, ele é de celebração. Não é um país em guerra pelo menos formal, como Ucrânia e tudo. Não é um país em grandes transtornos climáticos, de catástrofes, e tem um nível tão alto de depressão e de ansiedade. Você tem alguma percepção disso? Assim, eu nunca pensei muito sobre isso em relação ao Brasil, né? Mas eu acho que se a gente olhar, né, para a história, né, recente, principalmente, eu acho que é uma história de muita instabilidade. Então, assim, não é de hoje que o brasileiro, eu já vi pesquisa nesse sentido há muito tempo atrás, não vou saber citar o nome, mas que o brasileiro tinha mais medo de perder o emprego do que de morrer. Então, essa instabilidade, principalmente econômica, né, do brasileiro, e uma cultura muito influenciada, né, pelas culturas ocidentais, principalmente de países como os Estados Unidos, que tem uma economia mais estável, né, as relações econômicas são mais estáveis, né? Então eu penso que isso é um fator. Essa questão, essa instabilidade política, econômica que o brasileiro vive, eu acho que ela é muito ansiogênica, porque é sustento, né? É o pão de cada dia. Então você não saber se você vai ter o pão de cada dia no dia seguinte, e que se você perder essa fonte, vai ser muito difícil você conseguir outra, né? Você vai entrar em um processo, você vai entrar numa fila ali no LinkedIn, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ver seu perfil. E tudo muito ligado na aparência. Exatamente, você tem que ficar postando. Você tem que ser o popstar, né? Exatamente. Porque é uma característica do nosso povo que eu acho que também traz um certo transtorno na questão da saúde emocional. É impressionante como o brasileiro busca um ídolo, né? Sim. Como o brasileiro precisa de um ídolo. Sim. Estava assistindo o jogo do Brasil no domingo. No domingo não, no sábado, né? Não, segunda. Né? Até estou perdido na data. Foi de segunda-feira. Muito jogo. E eu reparei quando o Ancelotti resolveu mandar o Endrick entrar. A maneira como os repórteres falaram dele. Produzindo um ídolo, né? Tem que produzir um ídolo. O ídolo era Neymar está finalizando, né? Está ali só pro forma, mais questão mesmo da sua história, né? E agora, pela idade natural de todo jogador, está passando o tempo dele. E aí a mídia tem que produzir um ídolo. E aí na política a mesma coisa. Você vê que na política a gente não discute plano de governo, a gente não discute proposta governamental, a gente fica procurando um ídolo para governar o Rio de Janeiro, um ídolo para governar o Brasil, sim, né? Aí hoje a gente tem a polarização aí de Lula e Bolsonaro, e aí a gente está sempre nessa ideia do ídolo, alguém que contagie todo mundo. Só que isso gera muita frustração, né? Sim. Sim. Eu acho que isso pode ser um fator também, concorda? Sim. Sim. Eu acho que isso pode ser um fator de desgaste e desânimo. Sim. Bem, você já deu a entender aí, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Queria que você falasse um pouquinho mais. As redes sociais ajudam ou prejudicam a saúde mental, a saúde emocional? Sim, como eu já falei, né? O espelhinho do capiroto.
A primeira coisa que a rede social produz, isso eles já sabem, é essa questão da comparação. Então, antes de falar de qualquer benefício da rede social, e eles existem, é fato, se eu não for para a rede social com essa coisa bem clara dentro da minha cabeça, de que vai me surgir, por isso que é tão importante, né, a terapia, a psicologia, né, desculpa, puxar brasa, comer sardinha, mas você aprender a observar-se, observar sem julgamento as suas emoções, seus pensamentos. Vai surgir ali a inveja, vai surgir a comparação. Não, mas eu não posso sentir inveja. Vai sentir, você vai sentir. Então você precisa ir para a rede social muito consciente do que você vai experimentar, a que você está se expondo quando você vai para uma rede social. Porque se você vai só como rebanho, como ovelha para o matadouro, você vai se comparar, você vai ter a inveja, você vai se comparar, e eu estou batendo nessa questão da comparação, porque realmente ela é muito danosa, como eu falei, isso é estatístico, e isso vai te trazer prejuízos. Então, é preciso ter cuidado. Eu falei anteriormente dessa paciente que ela se comparava com uma determinada influenciadora. Era uma pessoa que veio do interior do Nordeste, trazida por uma mãe que não a criou. Essa mãe promete um monte de coisas, não dá nada do que prometeu para uma adolescente. Quando eu pego essa menina, ela já tem 20 anos, ela está morando numa comunidade do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei que projeta como vai ser o futuro? E nada do que ela projetou se concretizou. Esta pessoa estava se comparando o tempo todo com uma influenciadora. E aí quando a gente fala dessa questão, né, dos heróis, né, dos ídolos, com uma pessoa que hoje está sendo investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Olha o rolê. Entende? É louco, cara. É a referência da pessoa. Entende? Né? Claro que na época a pessoa não sabia de nada disso. Mas olha em que base que eu estou construindo a minha sanidade. E as suas referências, né? Entendeu? E, na verdade, você está tocando num ponto que na psicologia a gente vê como básico, né? Que é saber lidar com as suas emoções. Isso é básico da saúde emocional. É básico. É onde a gente precisa deixar a criança ser criança, disputar o brinquedo com o coleguinha, chorar porque ficou sem o brinquedo e não interferir no sentido de meu filho não pode chorar, meu filho não pode se frustrar, meu filho não pode receber um não. E aí ele nunca aprende a lidar com emoções, ele não sabe o que é tristeza, o que é raiva, o que é amor, o que é alegria, ele não conhece as emoções. E aí quando ele cresce, ele não sabe nem por que ele está sentindo o que está sentindo. Né? E você falou, entrar na rede social sem julgar os seus sentimentos e também sem julgar os outros, porque até uma coisa muito interessante que acontece na rede social, não apenas de comparação do ter coisas ou fazer coisas, mas, por exemplo, você, Ed, nós nos conhecemos, você e o Marcos, seu esposo, somos amigos, temos um bom relacionamento. Daqui a pouco eu vejo uma foto lá no seu Instagram que você está almoçando na sua casa recebendo um outro casal de amigos. Aí eu olho e falo assim, poxa, nunca me convidou. Nunca me convidou. Aí eu começo a criar chateações com você e com o seu esposo, porque vocês nunca me convidaram. Mas peraí, gente, tem tantas variáveis, tantos fatores. Esse não convidar não significa que não gosta, que não é amigo, que não se relaciona. São N outras variáveis. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E aí, como que seria um alerta, Ed, para a pessoa? Uma pessoa normal, no dia a dia, o que você diria para a pessoa ligar o alerta dela poder estar se perdendo aí? Eu não sei se essa seria a melhor palavra, mas adoecendo na questão emocional, na questão mental. O
que você chamaria a atenção da pessoa? Opa, fica atento, procura uma orientação, procura uma ajuda. Você teria algumas dicas de alerta? Olha, eu acho, assim, principalmente nisso que eu escuto da geração Z, né? Estou atrasado. Perdão. Porque essas coisas, penso eu, variam muito de uma geração para outra. Então, por exemplo, na geração Z, eu vejo muito esse estou atrasado. Esse fracassei. Porque olha como está o fulano. O fulano está muito melhor que eu. O fulano conseguiu. A fulana se formou na faculdade junto comigo. E ela já está trabalhando na empresa. Agora tem um lance, esse povo da área da informática, que é trabalhar em empresa internacional. Meu amigo, se você não trabalha, você é da informática, você não trabalha em empresa internacional, esquece. Então o sarrafo, a régua está cada vez mais alta. Mais alta. Então, de novo, a gente esbarra nessa coisa da comparação. Então preste atenção nisso. Preste atenção o quanto, né, você está se comparando. E os teus pensamentos, a tua voz interna, sabe, te diz assim, você tinha que estar ali, você tinha que estar nessa posição, ou você nunca vai chegar, você nunca vai ser suficiente, desiste. E a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando. Para o meu público, que eu gosto, né, de comunicar mais, que é o público feminino, 40 a mais, tô velha. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Preciso mudar a aparência. O que eu fiz da minha vida? Eu tinha que estar assim, assado. Né? De outro jeito. E agora? É tarde demais. Então, assim, a rede social, ela traz muito esses pensamentos e emoções inconvenientes. Então, perceber em você, né? Como a gente está falando aqui, a gente deu alguns exemplos, poderia dar milhões de outros. Como que isso está te atravessando? Como que esse contato com a rede social te atravessa? Quando você vê um stories, por exemplo, de alguém que não te convidou para... Como é que você se sente? Como é que você se sente? Preste atenção nisso. Não se critique. Suspenda o julgamento e simplesmente abra espaço para essa emoção e esse pensamento que está surgindo. E reconheça. Nossa, eu estou sentindo inveja. A inveja é o sentimento que ninguém valida. Porque moralmente ele é muito feio. Né? Então ninguém quer validar. Mas ele precisa ser validado. Nossa, como isso está me incomodando. Nossa, que inveja que eu estou sentindo dessa pessoa. É como eu digo, final de ano, né? Final de ano todo mundo está rico, viajando e com saúde. Só que não. Aí você está lá no ônibus, né? Aquele ônibus cheio, 6 horas da manhã, pleno dia 23 de dezembro, né? Rolando o feed. No engarrafamento. Em pé. Nossa, fulano tá viajando. Aí qual é a impressão que começa a dar? Todo mundo está viajando, menos você, seu otário, que está em pé no ônibus, 6 horas da manhã, no engarrafamento, indo trabalhar. Só que não, é verdade. Mas olha como a mente vai construindo. A nossa mente, ela tem a capacidade de fazer relações. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu tenho até comigo, quando eu atendo online, eu tenho um garfo e uma faca, eu seguro assim, aí eu pergunto, a faca é a mulher do garfo? Aí o paciente, eu acho que é. As pessoas dão respostas variadas. Mas eu acho que é, porque eles trabalham juntos, não sei o que lá, tá. Aí eu trago, né, a seguinte reflexão. Você está vendo como a nossa mente, ela tem a capacidade de criar relações
totalmente arbitrárias. Não faz Entendeu? sentido, né? É óbvio que você sabe que são dois objetos, que eles não se casam, né? É óbvio. Mas eu induzi você a fazer uma relação. E nós fazemos isso conosco o tempo todo. Então a gente precisa estar atento a isso, não com julgamento, não com crítica por fazermos isso, mas simplesmente observar esse fenômeno acontecendo. Nossa, olha a relação que eu estou fazendo. Né? De que todo mundo está viajando, menos eu. Todo mundo, olha esse ônibus aqui. E tem um outro dado na internet que também é muito perigoso, que é o abençoado algoritmo, né? Porque ele só vai entregar para você o que você já está vendo, já está gostando, já está buscando. Sim. Então você vai ver cada vez mais um reforço do teu ponto de vista, do mundo ideal que você sonha, das coisas que você deseja ter, daquilo que você almeja conquistar, e isso gera dois problemas. Gera um radicalismo de pensamento, porque você nunca vê o diferente, você nunca ouve uma fala diferente de nada, e por outro lado também aumenta muito a frustração, porque você cada vez está vendo mais. Hoje a gente não pode, por curiosidade, pesquisar um objeto, que daqui a pouco aparecem milhões de objetos iguais e fica cansativo aquilo, né? É um desafio muito grande. Eu acho que tem bastante trabalho para os psicólogos hoje em dia. Sim, sim. E você falou que sentiu de Deus e entendeu um direcionamento e foi vendo a confirmação de se especializar e trabalhar com as mulheres. E aí, qual é o grande desafio das mulheres nos dias de hoje, Elide? Vamos lá. Eu vou falar mais desse público que é mais, que eu tenho me especializado mais. Mas ele vale, o que eu vou falar serve eu acho que para todas. Né? Mas eu acho que essa geração que eu estou falando, a 40 mais, né, na qual eu me encaixo, apesar de eu ser 50 mais, é o seguinte: a gente comprou sem nenhum filtro, porque não havia, né, esse barulho do feminismo, de que não, você tem que trabalhar e tal, não sei o que, eu concordo que a gente tem que trabalhar, só que a gente comprou isso de uma forma muito sem filtro, que é a gente entrar, né, nessa vida sem um preparo mínimo para a questão da dupla jornada ou tripla. Então, assim, a gente não tem um preparo para isso. Coisas simples, você é ensinado a estudar. Não, você tem que estudar, você não vai depender de homem, você não, tudo bem, eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Mas vai ter a dupla jornada, meu amor. Prepare-se para ela também. Mesmo que você tenha uma secretária, alguém para te ajudar, é da natureza da mulher o cuidado. Então sempre vai estar muito mais sobre ela essa responsabilidade do cuidado, da administração, do verificar se tem, se comprou, se tem na dispensa, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que pesa muito sobre a mulher é esse despreparo para a vida adulta dentro dessa perspectiva de trabalhar, de ser dona de casa. Eu ouvi uma pessoa falando sobre organização doméstica recentemente, e ela falou: você não é dona de casa, você é a dona da casa. E ser a dona da casa é mais difícil do que ser dona de casa. Porque a dona da casa, ela governa Sim. a casa. E a gente não é preparado muitas vezes para isso. E aí vem esse elemento surpresa, e quando a gente entra na questão da mulher 40 mais, eu acrescentaria a isso, que geralmente nessa época ela já administra isso um pouco melhor, a tal da geração sanduíche, né? Que ela tem ela tá aqui no meio, ela tem no lado os filhos que ainda dependem,
financeiramente, ainda não saíram de casa, e os pais que estão envelhecendo e que estão demandando cada vez mais dela, né? E aí vai juntando, né, tudo isso e é um bolo. Um desafio grande. Eu acho que tem um lado também da mulher que ninguém fala muito, porque geralmente quando se fala dessa coisa da casa, fala assim, mas aí a casa tem que dividir com o marido tem que fazer também e tal, e eu concordo. Sim. Isso não é uma questão. Só que a grande questão é que não se fala muito, é do gostar. Porque é muito natural você ver mulheres que gostam. Não pode. Da casa, não pode. Gostam de ter uma casa bonita, arrumada, não cheirosa, pode. ter seus filhos, ter seu pet, ter seu espaço. A mulher, ela tem esse apego da casa. Eu até, inclusive, quando aconselho alguns casais que estão para casar e tudo, eu sempre falo para o casal, eu sempre falo para o homem, se for possível, deixe a sua noiva escolher os adereços da casa. Porque a mulher tem mais essa coisa da identidade. E não não é por um feminismo ou por um machismo, é natural. Sim. Minha casa, por exemplo, eu acho que eu sou um marido bastante participativo com a minha esposa. Meus 2 filhos, extremamente amigos meus, né? Tanto que meu filho, quando foi namorar e casar, a primeira pessoa com quem ele falou foi comigo. Né? Minha filha, quando ela foi namorar, a primeira pessoa que ela falou foi comigo, não foi com a mãe. Eu acho que isso mostra uma boa presença que eu tenho. Mas, quando os 2 adoeciam em casa, era o colo da mãe que eles corriam. Era o chamego da mãe que eles queriam. Cuidado, não adianta. E por mais que eu estivesse ali, por mais que eu me preocupasse, que eu botasse no carro para levar para o hospital, mas o chameguinho, o colinho, é da mãe. E isso é tão belo para a mulher, para o homem, para a mulher, é tão bacana, né? E é tão bacana a gente ver essa relação, por exemplo, como eu gosto de ver meus filhos aninhados com a mãe, e como eu sei que ela gosta de vê-los fazendo coisas comigo, né? Porque isso acontece muito. E aí a gente vive um mundo doido que começa a dizer que isso é proibido, Sim. que isso é errado, que não pode, e as pessoas ficam perdidas. Outra coisa que tem deixado muitas mulheres perdidas é a falta de homens com essas características, né? Quando se fala em macho alfa, macho beta, hoje em dia se fala muito isso aí na... Machucado também? Machucado, enfim, tem muito machucado, né? Então o que acontece? Que eu tenho visto muito, é aquela mulher que compra esse discurso, então você tem que dar conta de tudo e tal, e o cara fica ali à sombra o tempo todo. E ela, por questões dela mesma, às vezes até de criação e tal, é alguém que tende a chamar muito a responsabilidade para si e começa a chamar responsabilidades que não seriam dela. Porque ela já tem essa coisa do cuidado. Então, ela começa a ser responsável, né, por coisas que ela deveria dividir. Assim como a gente divide as tarefas domésticas, a gente deveria dividir outras responsabilidades. E ela começa a chamar para si todas essas responsabilidades e o cara fica ali do lado, como se fosse o filho mais velho. E não, porque eu faço, porque eu aconteço, e não sei o que e tal, e blá blá blá, e não sei o que. E aí o que eu mais vejo, você aguenta 1 ano, 2, 3, mas depois do 10º. Isso cansa. Depois do 15º, do 20º, então, essa mulher está arrasada. 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 A mulher não foi feita, ela não tem essa condição. Na verdade, ninguém tem. Se a gente for olhar para a Bíblia, o que Deus falou? Ó, tem aqui o homem, e eu vou dar para ele uma ajudadora. Ai, que legal, todo mundo precisa de ajuda. Ó, você que diz que se basta. Não se basta. E eu canso de ver isso. Não, porque eu me bato. Outro dia eu atendi uma pessoa. Não, porque eu nunca pensei. Mas eu acho que essa pessoa, ela está preenchendo aqui uma coisa. Falei, pois é, meu amor, bem-vindo ao mundo das mulheres.
Sabe o que acontece? Você libera um monte de ocitocina. Você, sabe, tá em busca de vínculo, por mais que você não queira. Entendeu? Então, nasce de novo, homem, sei lá, faz alguma coisa. Enquanto você for mulher, você vai sentir procurar isso. Você vínculo. vai buscar isso. Vai buscar vínculo. Vai precisar do vínculo. Entendeu? Bem, vamos fazer uma pausa breve aqui, rapidinho. Emerson, contigo aí um pouquinho agora. Gente, o papo aqui tá excelente. Tô aqui só aprendendo com a Elid aqui, o papo tá muito bom. Então agora é aquela hora que eu sempre falo com vocês. Tá gostando do nosso papo? Pô, o papo tá jóia. Então pega lá o nosso link, bota no seu grupo do trabalho, grupo da faculdade, grupo da família, divulga para seus amigos, compartilha bastante. Mas também curte esse podcast, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai recomendar para mais pessoas. E a gente quer realmente aqui com a função de abençoar as pessoas, tá? Ainda não conhece a nossa igreja? Pô, tá perdendo, cara, tá perdendo. Vem pra cá, a gente tem um jeitão bem gostoso de ser igreja, a gente tem uma célula para você, um local onde você vai ser acolhido, vai ser cuidado, vai ser abençoado, você vai crescer, vai conhecer mais a palavra de Deus. Vem com a gente está aqui em Vila Valqueire, Rua Jambeiro 325, não tem como errar, você vai ver um letreiro lindo na frente, escrito Viva. Você já viu que a ideia é viva, viver, estar bem. E a gente vai continuar agora esse papo, porque esse papo está falando sobre vida, sobre viva, sobre saúde emocional. Pastor, eu tô aqui, eu acho que o negócio tá bom demais. Bom você se cuidar, hein? Pois é, tô vendo isso. Elid, doutora Elid, é muito bacana, né? A gente já falando, acho que está muito claro e na verdade no dia a dia a gente percebe esse adoecimento. As pessoas estão muito cansadas, muito exauridas, todo mundo se sentindo muito sobrecarregado. E como é que a gente pode reverter isso? Quais hábitos podem ajudar a melhorar essa saúde, essa qualidade de vida? Você daria algumas dicas aí pro pessoal? Olha, a primeira, o que eu acho, né? A primeira coisa, eu gosto muito de fazer essa dinâmica, né? Usar essa metáfora com os pacientes, né? Que é a metáfora da biografia, né? O que você quer que esteja escrito? Você tem 60 anos hoje, o que você quer que esteja escrito na sua biografia, né? Nas diversas áreas, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que hoje, né, por exemplo, não me importo com a minha saúde mental, não me importo com a minha saúde física, ou seja, eu não presto a mínima atenção à minha alimentação, e a alimentação tem tudo a ver com a saúde mental, que a gente sabe como o intestino, né, por exemplo, interfere, né, na saúde mental. Não diretamente, mas há uma interferência, né? Então, assim, quando eu tiver 60 anos, eu quero que esteja escrito que eu não dei a mínima bola para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para um mínimo de exercício físico. Eu sei que é difícil, eu sei que é desafiador, sabe? Então, assim, eu não vou na academia hoje. Eu quero que isso esteja lá na minha biografia, que eu pulei a academia a vida inteira e eu só comia o que me dava vontade, o que, né, que o meu prazer pedia. Porque o que a gente planta hoje a gente vai colher amanhã. É verdade. Então, preste atenção nisso, né? É nessa hora que eu brinco, que eu falo assim, agora eu vou alugar um triplex na sua cabeça, que você vai ficar pensando, pô, eu quero que isso esteja na minha biografia. Eu quero que isso esteja na minha biografia. Então, claro, é desafiador no mundo que a gente vive, né? Então, assim, fazer terapia, isso é uma coisa que já mudou muito. Da pandemia para cá,
Quando eu entrei na faculdade, em 2015, essa ideia de que psicólogo e psiquiatra é só para maluco, isso ainda era muito forte. Na pandemia todo mundo ficou doido, aí todo mundo entendeu que, caraca, né, pode ser que eu precise disso. Mas as pessoas não querem investir ainda nisso, elas investem muito pouco. É difícil para a gente que está nessa área conscientizar as pessoas sobre a necessidade de você parar e aprender e reaprender a se relacionar com as suas emoções, seus pensamentos. Você não precisa ser maluco para isso. É bastante desafiador a gente conscientizar as pessoas disso. Então, claro, tem o desafio financeiro, mas muitas vezes tem o desafio da disposição de se dar um tempo. As pessoas estão muito acostumadas a viver só no automático. Uma correria. E eu não paro, sabe? E é assim e acabou, né? Um desafio que eu sempre lanço para os pacientes. Vamos prestar atenção nisso que você está falando aí no ser, né? Nesse ser. O verbo ser, ele tem um peso muito maior do que a gente imagina. Muitas vezes você diz assim, não, porque eu sou assim, né? Por exemplo, eu sou impulsivo, eu sou, olha o peso que isso tem, eu sou, esse sou, ele pressupõe uma estabilidade, uma imutabilidade, só que essa impulsividade, ela te atrapalha. E você já notou que existem momentos em que você não é impulsivo. Então, cadê esse ser? Ser é algo que eu sou e é imutável. Eu sou brasileira, nada consegue mudar isso. Mesmo que eu vá morar em outro país, eu vou ter no máximo uma dupla nacionalidade. Eu vou continuar sendo. Eu sou morena, a cor da minha pele não vai mudar, nem a do meu cabelo. Mas quando eu me taxo, né, me dou um título de alguma coisa que tem a ver... O que é impulsividade? Impulsividade é emoção. Impulsividade é pensamento. E aí eu me dou um título, me arvoro a construir uma identidade em cima de emoção e pensamento, que é volátil, que muda, que uma hora eu sou, outra hora eu não sou. E aí eu acabo não sabendo quem eu sou. Entende? Então a terapia, a psicologia, ela vai te levar para esse lugar de questionar isso, de reaprender a se relacionar até com o verbo ser. Olha que interessante. Que legal. Mas é muito difícil a gente convencer as pessoas de que isso é produtivo, de que isso é bom. Não é simples, não é fácil. Uma coisa interessante também na clínica, né? Você já deve ter vivido isso, e fica aqui um alerta. Tem muita gente que começa a terapia e começa a caminhada ali com o psicólogo. Já aconteceu comigo, com pacientes. E aí, só que a pessoa às vezes ela vai na busca de validar o que ela acha que é, ou que ela defende, ou provar que ela está certa, enfim. Sim. E na terapia ela começa a descobrir que não dá para validar aquilo, porque na verdade ela precisa de uma mudança, precisa de um realinhamento, e aí a pessoa foge da terapia. Quando chega nesse estágio, ela para de ir na terapia. E ela não para por causa do dinheiro, porque está caro, ela dá desculpa de que não tem dinheiro, de que apertou, mas ela para porque começa a doer, começa a incomodar. Começa a incomodar a gente ver de verdade quem a gente é, as fraquezas, né? As limitações. Então é algo muito sério, fica o alerta aí para você que talvez precise. Agora, você falou aí da atividade física, do cuidado com o corpo e tudo. Faz muita diferença a atividade física para a saúde emocional? A atividade física faz muita diferença, tem pesquisas, agora, de novo, não vou saber citá-las, né, por autor, etc. Mas, assim, eu acho que nada é tão bem consolidado, talvez, em termos de saúde mental, quanto a influência da atividade física na saúde mental. Acho que, em termos de pesquisa, não existe nada que seja mais consolidado. Inclusive, existe pesquisa mostrando que é tão eficaz, dependendo do caso, lógico, né?
quanto à utilização de medicação, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu sou, como profissional de saúde, eu só recomendo a medicação em ultimíssimo caso. Isso é um outro problema que a gente encontra, que as pessoas querem recorrer primeiro à medicação, é a fórmula mágica. Eu vou tomar um remedinho e eu vou ficar feliz. Errado. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É igual a você sofrer uma lesão e você tomar só o anti-inflamatório, o analgésico e não fazer a fisioterapia. Você precisa fazer o trabalho de casa, que é a atividade física. Claro, eu não estou falando aqui, deixa eu corrigir. Chama o VAR. Chama o VAR. Estou falando aqui, quando a gente fala, por exemplo, de questões como depressão e ansiedade. Ok? Primeira coisa, trabalho de casa, exercício, atividade física, psicoterapia. O remédio ele pode entrar em alguns casos para ajudar. Mas aí tem aquelas doenças mentais mais graves, tem as situações mais graves, tem um TAG, tem uma depressão profunda. Ok, o remédio, de novo, vai entrar, vai ser muito necessário, um bom acompanhamento, como eu digo, uma boa medicação, bem prescrita, junto com todo, vai abrir as possibilidades para eu conseguir fazer o trabalho de casa, que é atividade física, psicoterapia, né? Tudo isso, todo esse combo vai me ajudar. Mas primeiro, na minha clínica, né, o que eu recomendo primeiro é o trabalho de casa. Se a pessoa não tiver condição alguma de começar o trabalho de casa, e aí sim a gente começa com a medicação, né, para a medicação abrir essa porta. Sim. É assim, tá muito grave, a gente usa a medicação para abrir essa porta. Não está tão grave, não precisa ainda de medicação, porque a gente pode contornar só com o trabalho de casa. Psicoterapia, atividade física e outras coisas alimentação, alimentação. Um bom sono. O sono. O Senhor. Mas para que dormir? Né? E cuidado com a medicação para dormir, gente. A gente vê hoje, até os médicos, eles estão receitando, pelo menos o que eu vejo, são os médicos receitando cada vez menos as medicações ansiolíticas de tarja preta. Estão receitando muito mais esses medicamentos à base de passiflora para os casos mais leves, né, por causa da questão do abuso que tem acontecido. Então, assim, vamos ter cuidado com essas fórmulas mágicas, né? Eu vou tomar um remedinho, vai ficar... A medicação tem o seu lugar, tem a sua hora, mas cuidado. Você está tocando num ponto que ele é muito interessante, que mostra o adoecimento sistêmico da sociedade. A pessoa chega de noite, ela toma um remédio para dormir. De manhã, ela toma um energético para trabalhar. Toma café o dia inteiro para ficar esperta. E à noite toma remédio para dormir. Você vê que há uma desregulação, porque a pessoa não tem o horário certo para dormir, ela não consegue fazer pausas. E, inclusive, vai ser assunto certamente de um podcast futuro aqui, a importância da pausa, né? A importância da pausa. Ontem eu tive um dia muito cheio, meu dia começou cedo ontem, e eu tive uma aula à tarde, saí da aula às 6 horas, eu tinha uma reunião às 7h30 da noite. Eu cheguei em casa às 6h30 depois da aula, eu me joguei na cama, eu dormi 15 minutos, e eu acordei novo, por causa da pausa. A gente precisa da pausa, né? A gente precisa de um bom sono à noite, a gente precisa da atividade física. Agora, é tão difícil a gente acreditar no trabalhinho de casa, né? Como a gente prefere o comprimido. Sim. O comprimido parece que ele é mágico. E a gente tem toda uma mídia farmacêutica que incentiva isso, né? Toda uma mídia farmacêutica que incentiva. Minha amiga Ed, nós estamos caminhando aí para fechar nosso podcast, mas está sendo muito bacana. E eu vou ter que marcar de novo. Eu vou marcar um podcast depois com você para nós falarmos só sobre as mulheres. Uau! As mulheres. Uau. Mulheres são uma bênção. Mulheres embelezam a nossa vida, mas eu não queria estar na pele das mulheres, não. Porque as mulheres, elas puxaram para elas algumas coisas que
são boas, mas são muito desafiadoras. Sim. E eu falo muito para as mulheres aqui na igreja, no Ministério Pastoral, eu falo sobre isso. Seja líder, seja profissional, seja top, mas não se esqueça de ser mulher. Né? E a mulher tem suas características, e quando ela não respeita essas características, ela vai ter desafios. Sim. A tendência de um adoecimento é grande. Né? Mas a gente chega lá. Fica para outro dia isso aí. Eu quero trazer aqui uma temática para a gente finalizar. Eu queria que esse último bloco nosso, essa última parte, a gente falasse um pouquinho sobre fé e saúde mental. Mas antes de falar da fé religiosa, espiritual, vamos falar da fé no Brasil, fé do futebol. Essa dinâmica da Copa, ela faz bem para a saúde mental, para a saúde emocional? Você reunir a família para torcer, para jogar, para vibrar pelo time, para quase infartar quando está perdendo para o Japão. Meu Deus do céu, o Brasil vai ser desclassificado pelo Japão. Isso é bom ou não é bom, na sua opinião? O que você acha? Eu sou uma entusiasta da mesa, da reunião, do junto, do juntar, para partilhar. Eu chego a me emocionar. Isso é muito bom, né? Entendeu? Eu sou fã. Então, tudo que junta, que reúne, gente, é curativo. Como a gente diz, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Né? O que não é terapêutico? O isolamento, o viver só para si. Tem cura no outro. Na relação saudável, nessa comunhão, né? Para isso que existe igreja. Claro que existem comunidades que podem ser extremamente adoecedoras, como existem famílias que são adoecedoras, mas isso não é o ideal de Deus, não foi para isso. E o que você nota? O que acontece quando você tem... que adoece um conjunto, uma família, um grupo, uma comunidade? Uma pessoa que só pensa em si. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Se você olhar de um ponto de vista... Nem vou entrar do ponto de vista bíblico, teológico, enfim. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar o que é bom, amar o belo, amar o bem. Quem crê na Bíblia entende que o bom, o belo, o que é o bom, o que é o bem, o que é o belo, é o que está descrito ali, né? Na Bíblia. Então aquele ali é o padrão. E é o próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o bem, eu amo o próximo e amo a mim mesmo. E eu quero para o próximo o que eu quero para mim. As três coisas estão ligadas. Elas não são, na minha visão, elas não são separadas. Elas estão totalmente interligadas. Uma coisa está interligada na outra. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo, eu amo ao próximo, eu amo a mim mesmo, eu amo a Deus. E eu vou procurando construir no meu entorno esse belo, esse bem, esse bom. Quando você tem um elemento que quebra isso na cadeia, você começa a ter os problemas. Quem é a mãe narcisista? É aquela que tem inveja do filho, é aquela que ela só pensa no bem-estar dela. Quem é o líder problemático? É o líder que só quer ser insensado. Só pensa nele, né? Falando da Copa, quem é o jogador que dá problema? É aquele que faz o colega que está brilhando ser demitido do clube, porque está brilhando mais do que ele. E aí é onde surge o problema nas relações, né? Então, sempre que eu tenho um grupo onde existem relações saudáveis, eu vou ser uma entusiasta dessa reunião. Vamos reunir para torcer. Agora, não seja, né, amigo, você que está acompanhando a gente, o chato que na hora de torcer pelo jogo do Brasil quer mais que o Brasil perca porque a política do Brasil está ruim, né? Ou misturar os canais, isso não é nada bom, né?
Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. E a fé? A fé em Deus, a fé espiritual, como é que você vê essa conjugação? Saúde emocional e fé. Vamos fechar nosso podcast aqui falando um pouquinho de fé. Eu acredito, assim, o ser humano, né, ele sempre teve fé. Ele sempre creu em algo acima dele, em todas as culturas. Não existe no mundo, nunca existiu cultura em que o que transcende o que a gente vê fosse ignorado. Toda cultura tem fé, porque o ser humano tem, né, como a gente costuma dizer, 3 dimensões. Espiritual, né, a física, enfim, o corpo, a alma e o espírito. Muito bem. Do século 18, né, para cá, com o iluminismo, etc., talvez até um pouco antes, começa-se a criar a ideia de um ser humano que não precisa dessa transcendência. E isso é uma coisa totalmente nova, totalmente inusitada. Tanto que você tem no final do século XIX, né, pessoas ali, entendendo, filósofos, que dali em diante nunca mais isso teria importância, a questão da espiritualidade. E a gente vê que isso não acontece. E não se sustentou. Não se sustentou, exatamente. A gente está já no século XXI e a religião, a fé, continua aí. O Viktor Frankl, né, que é o criador da logoterapia, né, o que ele percebeu? Ele percebeu, lá quando ele estava no campo de concentração, que aquelas pessoas que viviam para algo que transcendia elas mesmas, que podia ser Deus, ou podia ser o amor, e aí a gente volta, né, no amar a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus e ao próximo como você vê, ou seja, você não consegue escapar disso, né? Então, as pessoas que olhavam, vamos dizer assim, mantinham seus olhos, apesar daquela situação terrível de estar ali, né, que mantinham seus olhos focados em algo para além de si, eram mais resilientes para passar por aquela situação. E aí, quando ele sai, ele vai justamente estudar sobre isso e nasce, então, a logoterapia e tal. Então, gente, não adianta. A fé, né, essa transcendência, esse olhar para o que transcende, que é tão humano, que é tão natural do ser humano, se você prescinde disso, você vai prescindir de algo muito, muito, muito essencial para o seu bem-estar. E é um desafio grande, porque quando você tira a fé, você tira qualquer perspectiva de esperança. E o grande problema de tirar a esperança é o que você coloca no lugar, né? De um ser humano que precisa disso. Exatamente. Tem um livro muito clássico, muito antigo, do Don Richardson, O Fator Melquisedeque, que ele faz um estudo amplo e pesquisa ampla em várias nações, sobretudo povos tribais, culturas tribais, culturas antigas, e em todas elas ele encontra um elemento do divino. Né? Inclusive ele faz uma aplicação, como ele é um autor cristão, evangélico, ele faz uma aplicação para a obra missionária, que serviria como um veio de entrada da pregação do evangelho naquela cultura. Sim. Porque toda cultura tem um link com o divino, né? Toda cultura tem um link com a divindade, esse anseio por algo maior. E, inclusive hoje, quando a gente olha a sociedade hoje, mesmo as pessoas que não são adeptas de religiões formais, a espiritualidade ela cresceu fortemente. Exatamente. Em várias manifestações. Sim. Mas ela está extremamente presente. Exatamente. Né? Ela está extremamente presente. Exatamente. Muito bem, Ed, e uma última pergunta. Uma pessoa que convive com alguém e começa a achar que essa pessoa está adoecendo. Agora, eu falando de alguém que convive comigo. Eu estou começando a achar que meu amigo, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, minha esposa, meu marido está adoecendo. Eu estou desconfiando.
tem alguma coisa que não está normal, ele não era assim, ele está muito para baixo, ou está se comparando demais e nunca está feliz, porque está sempre insatisfeito, porque está sempre se comparando e está num excesso. O que você recomendaria a essa pessoa que esteja nos ouvindo agora e talvez esteja com essa desconfiança de que alguém perto dela possa não estar muito bem? Eu acho que, primeira coisa, essa pessoa ela precisa procurar ajuda. Por quê? Porque pode acontecer de ela... A pessoa procurar ajuda, a pessoa que está achando que o outro não está bem. O outro está adoecendo. Sim. Por quê? Porque ela pode achar que ela tem que ela precisa dar um jeito, ela precisa resolver aquela situação. Então acontece muito de você encontrar pessoas que... de eu atender, por exemplo, alguém que, o fulano precisa de ajuda, precisa de psicoterapia, mas ele não procura, ele não aceita e tal. Então, essa pessoa, ela precisa estar ali apoiando, ajudando, incentivando aquele fulano a procurar ajuda, mas ela precisa entender os seus limites. Então, existe o incentivar, né? Às vezes a gente atende casos de suicídio e aí a gente tem que acionar a rede de apoio, né? Às vezes a pessoa não quer, a gente insiste, me dá o telefone de alguém, a gente tem que quebrar, né, o sigilo profissional e tem que acionar alguém da família da pessoa, né? E aí, uma coisa que a gente precisa colocar, né, para a pessoa da rede, e a gente também como profissional, é que aquela pessoa ela tem liberdade para fazer o que ela quiser da vida dela, inclusive tirar, isso é muito duro. Mas é um fato, é o que a gente aprende quando vai lidar com esse tipo de demanda de sofrimentos extremos. Então, assim, eu tenho um limite até onde eu posso ir com aquela pessoa. E nisso a espiritualidade, né, principalmente a espiritualidade cristã, ajuda muito, porque é onde você pede a Deus, alguém que está acima de você, para intervir onde você não consegue. Onde você entende o seu limite. Que eu posso ir até aqui. Porque senão eu vou sofrer muito achando que eu falhei, que eu não consegui, que eu não ajudei o suficiente, sabe? Eu preciso entender o meu limite. Por isso, e entender como que eu vou manejar aquela situação. Por isso eu diria que essa pessoa que está percebendo o outro doente, ela precisa também de ajuda. Né? Tanto quanto o outro também precisa, né? Importante, até porque às vezes a pessoa está achando que o outro precisa de ajuda e é ela que precisa de ajuda também. Pode acontecer. Exatamente. Pode acontecer. Sim. Ed, e quem quiser ser atendido por você, como é que faz? Pode entrar lá no meu Instagram, mandar um direct. Martins. L de Martins. Instagram é Ed Martins. E você dá palestras também, Ed? Já tem mais de um ano que eu parei de dar palestra, eu não tenho recebido mais tanto convites, mas eu gosto muito de palestrar. Gosto muito de pregar, de palestrar nas igrejas, em outros ambientes também. Ano passado minha mãe ficou doente e tal, então eu tive que dar uma segurada. Mas quem quiser me convidar também para falar sobre... Eu sou apaixonada por fazer essa ponte entre a Bíblia e a psicologia, a ciência, a saúde mental, como a Bíblia perpassa isso aí, né? Coisas que a psicologia tem descoberto agora, a ciência tem descoberto agora, a Bíblia já fala há tanto tempo. Eu amo falar sobre isso. Muito bom, muito bom. Então, estamos aí, né, para servir. Que bom. Eu me entendo como alguém que estudou, etc., mas eu a psicologia para mim ela é uma forma de servir a igreja, aqueles que são cristãos, aqueles que não são, eu estou para servi-los. Muito bom. Ed, muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer muito a sua participação. Nossa, muito bom. Muito bom e vamos voltar, vamos ter outros, com certeza. E você que nos acompanha aqui no Viva Podcast, mande suas dúvidas, suas perguntas, a gente pode fazer chegar até a Ed, ela pode te responder também. Entra lá no Instagram, L de Martins,
vai ter informações, ela pode marcar uma conversa. Eu não sei se eu vou me adaptar a uma terapia, eu não sei se eu gosto disso. Marca uma primeira conversa, venha conhecer, venha entender um pouquinho. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ser bom. E pessoal, vamos levantar do sofá, vamos sair da frente da televisão, vamos para atividade física, mínima que seja, uma caminhadinha 3 vezes na semana já vai fazer uma grande diferença para nós termos saúde e vivermos melhor. Emerson, contigo, até o próximo. Pastor, ficou aquele gostinho de quero mais, né? Bom quando isso acontece, né? Mas já está prometido. Ficou o gostinho de quero mais, mas já está prometido que vai ter quero mais com a Elide mesmo, tá, gente? Então, com a doutora Elide, desculpa. É porque a gente é amigo já há bastante tempo, né? E isso fica aí já na pele. Então, assim, quer saber um pouco mais da gente? A gente está aqui esperando vocês aqui na Rua Jambeiro, 325, Vila Valqueire. Emerson, cheguei agora, não consegui pegar tudo. Spotify, Amazon Music, YouTube Music, para você ouvir o nosso podcast. E no YouTube também, tá lá na aba de podcast do nosso canal. É só você chegar, clicar lá para poder assistir o podcast na íntegra. Outras coisas da igreja também estão lá. Então vem com a gente e até o próximo podcast.